Isso não é um teste. É o sistema de transmissão de emergência anunciando o início da purificação anual aprovada pelo governo dos Estados Unidos. Ao toque da sirene, todo e qualquer crime, inclusive assassinato, será permitido durante 12 horas contínuas. Que Deus esteja com vocês. Lançado no Brasil em 2013 com o título de Uma Noite de Crime, The Purge nos apresenta um futuro distópico no qual, durante o período de 12 horas por ano, a prática de qualquer tipo de crime está liberada. Depois do colapso da economia, os Estados Unidos vivem sob um regime totalitário imposto pelo partido supostamente ultraconservador conhecido como The New Founding Fathers, que institui uma nova tradição cívica, o expurgo ou a purificação. I purged. I purged. I purged. I purged. O evento é uma forma de catarse para que o povo norte-americano dê vazão aos seus instintos agressivos e o resultado foi imediato: diminuição da criminalidade, redução nas taxas de desemprego e crescimento econômico. Produzido pela Blumhouse Productions por apenas $3 milhões, o filme, escrito e dirigido por James DeMonaco, foi um verdadeiro sucesso comercial, faturando mais de $90 milhões nas bilheterias do mundo todo, sem falar nos mais de $12 milhões com as vendas em DVD e Blu-ray. O produtor Jason Blum chegou a declarar que, se dependesse dele, nós teríamos um filme da franquia por ano, e com esses números fica bem fácil entender o porquê. No ano seguinte, nós recebemos o segundo filme da franquia, The Purge Anarchy, Uma Noite de Crime Anarquia, que superou as expectativas, faturando mais de $110 milhões. Apesar do sucesso, o filme foi esquecido pela Universal Pictures do Brasil e só chegou aos cinemas com quase 6 meses de atraso através da H2O Filmes. Mas com o dinheiro fluindo aos borbotões, um inevitável terceiro filme chegou. The Purge Election Year estreou lá fora em junho e dessa vez a própria Universal Pictures lança o filme nos cinemas nacionais a partir do dia 6 de outubro, só que dessa vez com o título de 12 Horas para Sobreviver, Ano de Eleição. Eu sou o Dr. Terror e sejam bem-vindos ao nosso O Dr. Viu número 20. Eu simplesmente odiei Uma Noite de Crime. Eu não vou me aprofundar nos detalhes, mas o suposto futuro distópico mega ultra original de James DeMonaco é incrivelmente parecido com o apresentado em A Sétima Vítima, um conto escrito em 1956 pelo ator de ficção científica Robert Sheckley. Mas isso seria até perdoável se ao menos o cara tivesse feito algo de diferente com isso, e não um thriller básico de invasão de residência que mais parece um remake de Sob o Domínio do Medo, que já tem um remake. Going in. Please, David, stop them. Já o segundo filme, eu adorei. Uma Noite de Crime e Anarquia me lembrou muito Warriors, Os Selvagens da Noite, que, para quem não conhece, conta a história dos membros de uma gangue que tem que atravessar a cidade enquanto são caçados por todas as outras gangues inimigas. Guerreiros, venham aqui brigar! Mas por outro lado, ele é tudo que o primeiro filme deveria ter sido. Uma Noite de Crime e Anarquia nos traz uma verdadeira amostra do que é a sociedade na era do expurgo e renovou minhas esperanças na franquia. Se não for se purificar, aconselhamos que saia das ruas o mais rápido possível. 12 Horas para Sobreviver se passa depois dos eventos de Uma Noite de Crime e Anarquia e traz de volta o personagem casca-grossa Leo Barnes, vivido por Frank Grillo. Dessa vez, ele é o chefe da segurança da senadora e candidata a presidente Christy Rowan, interpretada pela Elizabeth Mitchell, que muitos aí certamente vão reconhecer de Lost. Ainda jovem, Rowan viu toda a sua família ser assassinada na noite do expurgo e desde então tem se dedicado ao fim da matança. I have no doubt that the soul of our country is at stake. Assim como a senadora, uma parcela considerável da sociedade já não tolera mais o evento e aqueles que desejam seu fim enxergam nela a possibilidade de mudança nas próximas eleições. Mas como a história recente já nos mostrou, governos totalitários têm sérios problemas em abrir mão do poder e o partido não gosta nada da ideia. A solução é simples: utilizar os recursos do Estado para eliminar Rowan durante o expurgo que se aproxima. Cabe então a Leo mantê-la viva para que a moça possa conquistar a sua vitória nas urnas. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Dixon e Marcus levam uma pequena delicatessen com muito amor e carinho, mas graças à ganância das grandes corporações eles se veem obrigados a passar a noite ali para evitar que ela seja depredada.
I just have to protect this place myself. Fica nítido que o terceiro filme aposta na mesma fórmula fugir para sobreviver do segundo. Porém, aqui a trama tenta ganhar mais profundidade com novos personagens e explorando as motivações pessoais que os levam a agir nessa fatídica noite. Como era de se esperar, 12 Horas para Sobreviver explora muito mais a questão social do que seus antecessores. E sendo bem honesto, se eu fosse entrar no mérito dessa questão aqui, teria que fazer um vídeo especialmente para isso. Entretanto, não seria nenhum exagero afirmar que o filme funcionaria muito bem como uma campanha para a causa democrata. Apesar de algumas colocações aqui feitas serem bem cretinas. Isso, é claro, sem falar no exagero criado para defender o seu argumento. Mas da mesma forma que Uma Noite de Crime e Anarquia me lembrou muito a Warriors, Os Selvagens da Noite, 12 Horas para Sobreviver tem várias semelhanças com Fuga de Nova York, de John Carpenter, inclusive na cinematografia. Eu dirijo esse táxi aqui há 30 anos e lhe aviso, não se anda por aqui a essa hora da noite, não, senhor. O filme se desenvolve muito mais como um thriller de ação da década de 90 do que como um filme de terror propriamente dito, e nesse ponto ele é bem efetivo. O antes-casca-grossa Leo ainda é bastante eficiente na arte de defender fugitivos na Noite do Expurgo, mas aqui ele se apresenta de uma forma mais sensível do que a que vimos no filme anterior. A impressão que fica é que se tivéssemos mais 10 minutos de filme, ele acabaria tendo um envolvimento romântico com a senadora. O terror fica limitado apenas a algumas cenas espalhadas ao longo do filme, e o grande problema é que algumas situações ficaram simplesmente forçadas demais. 12 Horas para Sobreviver, ano da eleição, sofre de uma grave doença, um demasiado exagero na atuação daqueles que desejam participar do expurgo. A necessidade de transmitir toda a insanidade do evento, somada a uma série de falas ridículas, faz com que determinados personagens nos proporcionem atuações que certamente vão desencadear um processo de vergonha alheia. Bye bye, motherfucker! Say goodnight, cocksucker. Because here comes your candy girl! Nesse quesito, o filme é um massacre. Tirando Frank Grillo e Elizabeth Mitchell, ninguém mais se salva. My mom's not gonna like this. Além disso, 12 Horas para Sobreviver, ano da eleição, é cheio de circunstâncias tão despropositadas que beiram a incoerência. São situações que, quando analisamos com calma, vemos o quanto são absurdas. Como, por exemplo, as razões que levam Dixon a defender a sua loja e tudo o que deriva disso aí. O resultado é um roteiro cheio de rodeios e entulhado de momentos que parecem ter sido colocados ali apenas como uma alegoria para justificar a declaração social proposta pelo filme, e não contar realmente uma história. Aqueles que estiverem apenas atrás de um filme de ação com cenas violentas e que não se preocupam com péssimas atuações e com problemas no roteiro, certamente vão ter o que gostar em 12 Horas para Sobreviver, ano de eleição. Principalmente os que se identificarem com a questão social explícita aqui. Infelizmente, apesar de ser bem superior ao primeiro, 12 Horas para Sobreviver, ano de eleição, cria situações absurdas, faz o espectador de bobo com seus rodeios sem sentido e é mais um tiro fora na franquia. De 0 a 10, leva a nota 4,5. Mas como sempre, independentemente disso, eu recomendo que você assista o filme e tire suas próprias conclusões. Já quanto a mim, eu vou ficando por aqui. Espero que essa resenha tenha sido útil. Não se esqueça de seguir o canal e de deixar a sua opinião aqui embaixo. Até a próxima. Tchau.